O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, da tribuna da Câmara, subiu o tom e fez um duro discurso demandando a ação do presidente da Casa, Arthur Lira, contra a atuação conjunta do governo Lula e do STF para consolidar uma ditadura. O deputado disse: o governo federal está estabelecendo aqui, de um lado, um reino de terror no Brasil, vingando-se a torto e a direito. De outro lado, também não está propondo nada que avance o Brasil. Todas as suas propostas de reforma tributária no sentido econômico são desastrosas, criando caos na economia, caos civil, caos social, caos político. Luiz Felipe apontou que o governo age em conjunto com o STF. Ele disse: informaram-me, não posso verificar essa informação, que muitas instituições de Estado estão com medo de retaliação. E por quem? Se temos um governo do terror, temos um carrasco, o STF. O Supremo Tribunal Federal age de uma maneira simbiótica com o governo, obedecendo às medidas que o governo coloca, às suas vontades políticas, interferindo nas agências do Estado, aqui no plenário, na Câmara, no Senado, no Legislativo como um todo. O deputado questionou: quem é que vai proteger o brasileiro, a sociedade brasileira, o país, as instituições desse modelo de governo? E eu aqui faço a questão diretamente ao presidente Arthur Lira, que preside esta casa. Presidente Lira, como é que Vossa Excelência vai se portar? Vossa Excelência está do lado da ditadura e do terror ou vai defender essa Câmara? Vossa Excelência vai defender o Legislativo? E foi isso que trouxe o voto de vários deputados para que apoiassem a sua candidatura. Ou vai entregar um a um cada um de seus parlamentares? Luiz Felipe de Orleans e Bragança lembrou que, embora ainda haja deputados que defendem o Estado de Direito apesar das ameaças, a interferência continua crescendo. Ele apontou: e a cassação do deputado Deltan Dallagnol é somente o início, ao menos nas próprias palavras deles, em notícia dada do Alexandre de Moraes de que vai haver outros, assim como Robespierre fez antes de perder a cabeça. O deputado cobrou Lira: presidente Lira, responda a esse Congresso, responda a esta Câmara. De que lado Vossa Excelência está? Do lado do Legislativo, do Estado de Direito ou do lado da ditadura e da violação do Estado de Direito? Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Nesses inquéritos, em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos em inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi arquivado por falta de indícios de crime. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 22 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, o governo federal está estabelecendo aqui um reino de terror no Brasil, se vingando à torta direito. Do outro lado, também não está propondo nada que avance o Brasil. Todas suas propostas de reformas tributárias no sentido econômico são desastrosas, criando caos na economia, caos civil, caos social, caos políticos. E também parece que está agindo dentro de instituições de Estado. Me informaram, não posso verificar essa informação, mas que muitas instituições de Estado estão com medo de retaliação. E por quem? Se temos um governo do terror, temos um carrasco. O STF, ele age de uma maneira simbiótica com o governo, obedecendo as medidas que o governo coloca, as suas vontades políticas, interferindo nas agências do Estado, aqui no plenário, na Câmara, no Senado, no Legislativo como um todo. Aí fica a questão do seguinte: o que fazer? Quem é que vai proteger o brasileiro, a sociedade brasileira, o país, as instituições deste modelo de governo? E aqui eu faço a questão diretamente ao presidente Lira, que preside essa casa. Presidente Lira, como é que o senhor vai se portar? O senhor está do lado da ditadura e do terror ou vai defender essa Câmara? O senhor vai defender o Legislativo, que foi isso que trouxe o voto de vários deputados para que apoiassem a sua legislatura, ou o senhor vai entregar um a um cada um dos seus parlamentares? Cabe a cada um dos parlamentares que defende o Estado de Direito entender que a Câmara dos Deputados ainda não está dominada pelo terror e pelo terrorismo, ainda é um âmbito livre. No entanto, vemos uma interferência crescente e a cassação do Deltan é somente o início, ao menos até nas próprias palavras dele. Em notícia dada até do Alexandre de Moraes, que vai haver outros, como Robespierre fez antes de perder a cabeça. Muito bem, presidente Lira, responda a esse Congresso, responda a essa Câmara. De que lado o senhor está? Do lado do Legislativo do Estado de Direito ou do lado do terrorismo, da ditadura e da violação do Estado de Direito? Muito obrigado, presidente. Ok, deputado. Obrigada, presidente Gilberto. O Brasil está em choque. Está em choque. E a população brasileira assiste atônita e indignada o que está acontecendo nessa casa. Um parlamentar foi cassado por perseguição política, por vingança. E isso, senhores, é uma coisa tão grave, mas tão grave, que eu fico pensando que qualquer parlamentar aqui deve estar pensando. E está pensando certo. Hoje é o Deltan, amanhã é qualquer um. Estão invadindo o poder legislativo. E nós precisamos mostrar que essa casa tem força, porque atualmente ela está de joelhos. Que inversão de valores é essa no nosso país? Falando especificamente do caso do deputado Deltan Dallagnol, que um deputado que ousa combater a corrupção, que
ousa lutar para que criminosos, comprovadamente criminosos e condenados em várias instâncias, em vários processos, que esses criminosos possam ser presos. Hoje, quem combate a corrupção perde o mandato. E os criminosos vão sendo soltos, anistiados. É uma inversão de valores absurda. E o cidadão brasileiro e nós, parlamentares, estamos assistindo isso atônitos. O que aconteceu, a arbitrariedade da justiça eleitoral, que tira o mandato de um parlamentar, baseado em suposições, é uma afronta à democracia. E eu pergunto o que vamos fazer? Está calando a voz dos eleitores e de milhões de eleitores. Hoje é o deputado Deltan, tem vários deputados aqui que já não estão falando com medo. E eu pergunto o que essa casa vai fazer? O que a presidência dessa casa vai fazer? O que cada parlamentar vai fazer? O que cada líder partidário vai fazer? Porque tem deputado que não está se pronunciando aqui porque está com medo do líder partidário. Isso é uma vergonha, gente. E eu fico pensando, há uma moção de repúdio que está sendo elaborado por vários deputados e assinado por vários deputados de direita e esquerda contra essa decisão absurda, contra essa cassação. E eu convido todos os parlamentares aqui a assinarem essa moção de repúdio. Aqui não é direita e esquerda, aqui é defender a democracia, aqui é defender a voz da população, senão todos serão calados por canetadas de quem não tem um voto, por canetadas de quem não faz a democracia funcionar. E é assim que as democracias morrem. É assim que a nossa democracia está morrendo. Não a ditadura, não a essa vergonha. O povo é o poder moderador e nós representamos o povo. Ninguém pode se sobrepor a isso. E nós temos que fazer o nosso papel. Não podemos deixar que isso se transforme num processo vergonhoso de vingança, de revanchismo político, que é o que está acontecendo. Convido todos a assinarem a moção de repúdio. Parlamentares, assinem conosco. Obrigada, senhor presidente. Gente, escutando a fala do deputado do PT, fica muito claro o que aconteceu com o deputado Deltan Dallagnol foi vingança. Não teve nada que a legislação, nada que a Constituição o condene. Ele foi condenado por um crime que não existe. E eu fico abismado como o parlamento se apequena. Como esse parlamento fica de joelhos perante a justiça brasileira, que quebra todos os dias a harmonia entre os poderes. E eu clamo, suplico ao presidente dessa casa, Arthur Lira, que vote a anistia do deputado Deltan Dallagnol. Nós não podemos se ajoelhar perante o judiciário que corrompe a Constituição brasileira e quebra a harmonia entre os poderes. Obrigado, presidente. Ok, deputado Carlos. Parlamentares aqui presentes. Nós estamos discutindo o requerimento de urgência para aprovação de um novo arcabouço fiscal. Eu quero iniciar dizendo que este discurso de agora, ele se embasaria na contrariedade à aprovação ao requerimento de urgência pelo simples fato de que o governo tem 8 meses para apresentar e agora no 5º já está com um projeto pautado com requerimento de urgência que é altamente insuficiente perto daquilo que existia antes, que era o teto de gastos e que muito bem tem servido ao Brasil até aqui. Eu gostaria de seguir nesta linha e faria o discurso todo centrado nos motivos por que deveríamos ter uma comissão especial, debatê-lo adequadamente, como há muito não se tem debatido projetos aqui nesta casa, para poder substituir o teto de gastos com algo melhor, mas não com algo pior, que é o caso no mérito desse projeto apresentado pelo governo, apesar de todo o esforço do deputado Cláudio Cajado. Mas eu não posso chegar aqui a esta tribuna e dizer que a contrariedade no dia de hoje à apreciação desta matéria se deve apenas ao seu mérito ou à forma como ela está tramitando. Não há como algo ser mais urgente nesta casa no dia de hoje do que debater as prerrogativas parlamentares e
a importância de garantirmos neste parlamento a presença de todos os deputados que, eleitos pelo povo brasileiro, receberam os votos para aqui estarem. O que nós estamos vendo acontecer, a exemplo da cassação do deputado Deltan Dallagnol na noite de ontem pelo TSE, é uma afronta contra o poder legislativo. Uma cassação que se baseou tão somente na opinião de 7 ministros do TSE, desfazendo opinião do Ministério Público e de todas as instâncias inferiores. Portanto, não apenas um ataque ao Legislativo, mas também ao próprio Poder Judiciário e ao próprio Ministério Público, que até aqui vinham fazendo o seu trabalho para demonstrar que a candidatura de Deltan Dallagnol e, portanto, a sua posse eram mais do que legítimas. E agora, senhor presidente, para concluir, esta casa que é do povo tem de discutir este tema, porque quem está sendo massacrado com essa decisão é o povo brasileiro, porque hoje é o Deltan Dallagnol, amanhã é qualquer um outro aqui, senhor presidente. É preciso que se defenda o parlamento, independentemente se gosta do deputado A ou B. Quem decide é o povo e não ministros do TSE. Obrigado, presidente.